Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, nós vamos a partir do versículo 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, a partir do versículo 1, vamos ler 3 versículos, diz assim a palavra: Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. Esse 30º ano, igreja, representa quase a metade dos 70 anos que o povo ficou escravo na Babilônia, tá bom? Então era o 30º ano do período de escravidão que durou 70 anos, ou seja, nem a metade ainda estão aqui. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano e eu, Ezequiel, estava entre os exilados junto ao rio Quebar, um rio lá da Babilônia. E abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Quem crê que Deus pode abrir o céu nessa noite sobre a sua cabeça? Quem quer receber visão do céu para que você possa enxergar a vontade de Deus sobre a sua vida? Então, aconteceu isso, abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Versículo 2, foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim. Durante os 70 anos trocaram de rei, então eles estavam no 30 anos de exílio, e aqui no 5º ano do reinado de Joaquim. No 5º dia do 4º mês, como nós lemos no 1º versículo. Versículo 3, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, profeta, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, onde ele estava, na terra dos caldeus, a terra longe da terra que mana leite e mel. Ali, diga comigo, ali. O lugar é muito importante para que nós possamos entender a mensagem dessa noite. Ali, a mão do Senhor esteve sobre ele. Você pode levantar sua mão para eu te abençoar? Não importa onde você estiver, a mão do Senhor pode estar sobre você. Não importa o que você está passando na sua casa, na sua família. Não importa se você está aqui procurando uma bênção que para os homens parece impossível. A mão poderosa do Senhor te encontra nessa noite. A palavra que nós estamos lendo diz que Ele abre o céu sobre a nossa cabeça e a mão do Senhor se encontra conosco, está sobre nós. Quem crê, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Aqui, Ezequiel, passando um momento difícil, num território de tristeza, ele declara essas palavras, e o que eu quero declarar sobre a vida da igreja, sobre as nossas vidas nessa noite, é que não há território em que Deus não opere. Diga comigo, o meu Deus, diga com convicção, o meu Deus tem o poder de operar em qualquer território. Ele estava exilado, feito escravo, longe de casa. A terra era a casa da promessa, a terra da promessa, que mana leite e mel. Ele estava longe das pessoas que ele ama. Alguns ou muitos foram levados escravos, alguns ficaram. Na terra onde ele estava, não podia adorar a Deus, ele não podia fazer nada, ele era um escravo. Neste lugar, por isso que a Bíblia é específica de falar que ele estava ao lado do rio Quebar. A Bíblia fala especificamente o lugar onde ele estava para trazer o significado da distância física, geográfica, humana, de tudo aquilo que ele mais amava. Então ele estava num momento difícil de tristeza. O Salmo 137 no versículo 1, só para exemplificar, quando tinha os salmos dos cânticos, fala que junto aos rios da Babilônia, o rio Quebar, por exemplo, nós nos sentamos e choramos com saudade de casa. Olha o diagnóstico, olha o dia a dia do povo de Israel no exílio, de tanta dor, de tanto sofrimento. Eles se sentavam naquele lugar para chorar com saudade de casa. Essa era a realidade do povo. Ezequiel, você vai se lembrar que Ezequiel é o profeta do vale de ossos secos. É o vale onde ele chega, todos os ossos secos, sem vida, sem carne, sem pele, sem mais nada, apenas ossos. Então ele era um profeta que Deus sempre levava a territórios desfavoráveis, a lugares difíceis.
Nem por estar em lugares difíceis, Ezequiel foi abandonado pela presença de Deus, porque a presença do nosso Deus nunca nos abandona, Ele está conosco em qualquer lugar, em qualquer território. Então, Ezequiel, muito embora fosse o profeta de lugares difíceis, ele continuava vendo a presença de Deus sobre a vida dele. Ele continuava tendo a presença de Deus na vida dele, mesmo num lugar difícil, mesmo numa terra distante de casa, mesmo no meio da dor, mesmo com motivos para chorar, como nós ouvimos aqui o Salmo 137, sentavam-se para chorar. Ezequiel está contando para nós no versículo 1 do capítulo 1, que ele, com tudo isso de ruim que eu estou falando, ele viu o sobrenatural de Deus com os céus abertos sobre a sua vida. Deixa eu profetizar sobre você, não importa o que você está passando, você vai ver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Não importa o que você está enfrentando, não importa qual é o território da sua vida, o Deus que eu estou pregando nessa noite, o Deus que para quem eu entreguei a minha vida, Ele continua fazendo obras sobrenaturais, Ele continua fazendo milagres. Ele é um Deus que pode mudar a nossa história, não importa onde nós estejamos. É um Deus de sobrenatural. Se vai aplaudir, então pode aplaudir bem forte. Glória a Deus. Nosso Deus não precisa de nenhuma ajuda do homem. Nosso Deus não precisa de um território favorável. Deus não precisa da minha ajuda, da sua ajuda. Ele não precisa de tecnologia, Ele não precisa de um empurrãozinho, Ele não precisa de nada que diz respeito ao homem. Ele continua sendo dono de todo o poder para operar milagres e maravilhas. Em Gênesis ele fala para Abraão: por acaso existe algo demasiadamente difícil para mim? Isaías, quando declara o poder de Deus, ele fala: agindo Deus, quem impedirá? Quem crê que Deus tem poder para agir na sua vida? Então levante a sua mão. Quando Ele começar a agir, não é a palavra do mundo, não é a maldição do homem, não é o momento desfavorável, não é o território. Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Quando Deus te escolheu, quando Ele disse que a sua casa vai ser um lugar de milagres, quando Ele disse que tem poder de Deus para entrar na sua família, ninguém pode parar, ninguém pode impedir o agir de Deus sobre nós. Todo e qualquer território. Glória a Deus, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Ezequiel sabia disso. Ezequiel sabia quem era o Deus que ele servia. Ele era um sacerdote do Senhor, ele era um profeta de Deus. 30 anos exilado, 30 anos de humilhação, na escravidão, sofrimento, dor, longe de casa, saudade. Mas ele continuava crendo, ele sabia o Deus de Israel, ele conhecia o Deus de Israel. Ele estava nessa situação e ele fala de si mesmo: eu estava lá, eu estava na beira do rio, eu estava 30 anos exilado, eu estava sofrendo junto com o povo, mas foi comigo que os céus se abriram, fui eu que comecei a ter visões. Ezequiel demonstra para nós que quando nós temos uma experiência pessoal, diga comigo, experiência pessoal, quando nós temos um encontro com Deus, quando nós entramos na presença de Deus, quando esse encontro ele é pessoal, quando o Senhor toca a nossa vida, quando Ele mostra para nós a sua vontade, quando Ele abre os nossos olhos espirituais. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja: tem crente que tem testemunho de milagre na sua vida? Alguém que já tenha recebido algo da parte do céu? Então como é que você que já recebeu um milagre, você que pode contar as maravilhas de Deus, alguém pode chegar até você e dizer que Ele não existe, que Ele não é poderoso, que Ele não é capaz? A sua experiência pessoal fala mais alto do que qualquer voz que se levanta no mundo. A sua experiência com Deus, o seu dia a dia de oração, de busca, a sua lembrança de milagres e maravilhas, da provisão, daquilo que parecia que não ia dar e deu, aquilo que parecia que não ia acontecer e aconteceu, aquilo que o médico disse que era impossível, mas Deus fez. Isso impede que o mundo possa nos enganar,
Mesmo com 30 anos de exílio, a sua experiência pessoal foi mais forte. E quando nós temos essa experiência com Deus, nada pode nos separar da presença maravilhosa, nada pode nos afastar desse lugar que é a presença de Deus. A presença de Deus no nosso tempo da graça não é um lugar específico, a presença de Deus não é um território geográfico, a presença de Deus é o centro da sua vontade. Os céus estão abertos sobre a igreja e tem milagre de Deus para a nossa vida. Essa é a vontade de Deus sobre nós. Pode ter dificuldade, Jesus avisou, no mundo tereis aflições. Tem aflições, tem luta, e até uma dica, que a gente tem que lembrar de tempos em tempos, e mesmo assim a gente se surpreende, decepções, tristezas, elas acontecem exatamente, porque vêm das pessoas que estão perto. Dói, exatamente porque a gente não esperava. Por que se fosse alguém de longe, não muda nada. Alguém de longe falar alguma coisa, nos magoar, não nos ajudar, saber que nós precisaríamos e não estender a mão, a pessoa que está longe fazer isso para nós, não dói. Então, por isso que é uma decepção. Por isso que é algo que mexe tanto com as nossas emoções, porque é alguém de perto. Mas a minha fé, como a fé de Ezequiel, não pode ser abalada por nada desse mundo. A minha fé, a palavra do Senhor diz que nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus. Então ele estava vivendo tudo isso, sim, mas ele tinha certeza, ele sabia o Deus que ele cria. Tem crente que sabe o Deus que está crendo, tem crente aqui nessa noite que sabe o Deus que você confia. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Deus da nossa existência. Por isso que a experiência pessoal de Ezequiel, no meio de todas as lutas, no meio do cativeiro, na terra do inimigo, mesmo ele chorando, lembrando de casa, a experiência dele com Deus falava mais alto. A vida dele com Deus falava mais alto. E aí o céu se abriu sobre a vida dele, sobre a cabeça dele. Deixa eu te abençoar, levante a sua mão para receber. Eu quero profetizar, tem céu se abrindo nessa noite sobre a sua vida. Tem céu se abrindo para que você receba de Deus milagres e maravilhas. Tem céu se abrindo para que tenha a resposta da sua oração. Tem céu se abrindo para que você entenda os propósitos de Deus para a sua casa. Tem céu se abrindo para que você possa enxergar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem crê, diga eu creio. O céu se abriu sobre a vida dele. Mas eu quero fazer uma observação, que assim como a presença de Deus não é um território geográfico, e por isso nós declaramos que Ele opera em qualquer território. O nosso Deus não é um Deus que se limita na geografia, no tempo. Ele é atemporal. Um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por isso que o profeta Davi diz que apenas um dia no pátio da casa do Senhor vale mais do que 1000 dias em outro lugar. Você ganha mais na presença de Deus, nos poucos minutos que você está na presença dEle, ouvindo a palavra, do que em todo um tempo de preparação, de estudo humano. Ele pode, do dia para a noite, abrir os seus olhos para que você possa entender qual é a vontade dEle para você. Mas assim como não é um território, o céu aberto não é uma condição passageira ou não é uma condição temporária, não é algo que Deus quer fazer só agora. Deus vai abrir o céu durante o culto e fechar depois que acabar. Os céus continuam abertos sobre nós. Ele abre os céus quando Ele começa a criação e Ele tira de lá toda a sua criatividade, todo o seu poder, até que Ele cria o homem. O desejo de Deus é o relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Quando Ele abre os céus e cria o homem, Ele vai todas as tardes se relacionar com Adão e Eva. Todas as tardes Ele vai caminhar no jardim, porque o desejo de Deus para o homem sempre foi se relacionar. Sempre foi andar junto, sempre foi andar perto, sempre foi estar na presença. Nunca foi separar, nunca foi o homem sentir vontade, nunca foi precisar fazer de novo o que há muitos anos não se faz. A presença de Deus sempre foi desejo de que todos os dias o céu estivesse aberto sobre a nossa cabeça.
Nós aprendemos isso em toda a palavra. Depois do pecado que traz o afastamento do homem com Deus, Deus vem restaurando o relacionamento. Deus vem reaproximando o homem da sua santidade e da sua presença. Deus vem chamando de volta o homem para si. Até que, depois de falar através dos patriarcas, dos profetas, dos reis, dos apóstolos, Ele mandou até mesmo o seu Filho. Ele nos deixa o seu testamento, a sua palavra, fala conosco, e Jesus nos faz a promessa de que Ele derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne, para que todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares, a presença de Deus estivesse conosco. Essa é a vontade de Deus para nós, um relacionamento especial, puro, sincero. Eu amo, a palavra de Deus, amo a nossa igreja, nossos cultos, e ainda estou impactado e feliz pelo culto que nós tivemos no domingo passado, final de 40 dias, final de Semana do Poder, culto de Santa Ceia, culto de batismo, um culto maravilhoso, a pastora Bruna pregando aqui para nós, e acabando aquele culto do domingo passado, nós estávamos aqui recebendo os irmãos, orando, abraçando, nos alegrando, quando duas pessoas me procuraram, através da nossa liderança, e vieram trazer até mim, e essas duas pessoas quiseram entregar suas vidas para Jesus e dar o seu nome para o batismo. Olha que coisa mais linda. É por isso que eu posso declarar, por autoridade bíblica, que o céu aberto sobre a nossa cabeça não é um momento. A pastora Bruna falou uma coisa semana passada. Ela disse que quanto mais a gente faz uma coisa, mais a gente quer fazer, e quanto menos a gente faz, menos a gente quer fazer. A sua casa é um território de céu aberto, então profetize bênção sobre a vida das pessoas que estão lá dentro, e as pessoas vão começar a sentir vontade de ser abençoadas. Quanto mais você declara a presença de Deus naquele lugar, mais o Espírito Santo se manifesta dentro do seu lar. Quanto mais você faz alguma coisa que agrada o coração de Deus, mais a presença de Deus se manifesta em tudo que você coloca a sua mão. Nós estamos aqui pregando salvação, cura, milagre, batismo, e quando a gente nem espera, o Senhor está trazendo pessoas que estão se entregando para se batizar, estão falando: eu tenho sede de Deus, eu quero viver a verdade da palavra. Às vezes a gente marca batismo, isso é bem verdade, o último foi assim, a gente marca pela fé, não tem nenhum nome para batizar. E as pessoas chegam a pensar, alguns já até me questionaram: pastor, como é que a gente marca, não tem nome? Quanto mais você faz uma coisa, quanto mais você declara uma verdade bíblica, quanto mais você profetiza o poder de Deus nas coisas que você faz, não se preocupe, a resposta vem do céu. Não se preocupe, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor não precisa da ajuda do homem, o Senhor não precisa de uma técnica humana. Fale bênção dentro da sua casa e os milagres vão acontecer dentro do seu lar. Fale bênção sobre a vida dos seus filhos e eles vão crescer pessoas abençoadas. Declare bênção de prosperidade no seu lugar de trabalho e você vai ver crescendo lá onde você está. Fale bênção do Senhor. Não importa o território, não importa o momento. O próprio Jesus, hein, irmãos? Ele se entrega para o batismo. Já que eu entrei nesse assunto de batismo, vamos lembrar de Jesus. Você vai se lembrar, Mateus capítulo 3, se eu não estiver enganado. Jesus chega para João Batista está batizando no rio, e aí João Batista fala: ô Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim. Jesus dá uma resposta muito direta, muito clara, como eu gosto de repetir, a palavra é clara, a palavra é direta. Você pode não querer, mas você entende o que a palavra está falando. Você pode rejeitar, porque o livre-arbítrio é um dom de Deus, mas você entende o que a palavra está falando. Jesus fala muito diretamente, fala assim: convém que eu seja batizado por ti, para que toda a Escritura seja cumprida. O próprio Jesus. Isso é uma palavra forte e importante acerca do batismo. O próprio Filho de Deus diz: a palavra tem que ser cumprida. O que diz a palavra? Quem crer e for batizado será salvo. Então o Senhor Jesus vai cumprir a palavra. E aí a Bíblia nos conta, porque a Bíblia é maravilhosa, perfeita, abençoada, que assim que Jesus foi batizado,
Ele sai das águas e o céu se abre sobre a cabeça de Jesus. Olha só, Jesus, irmãos. Jesus, o céu se abre sobre a cabeça dele e a Bíblia conta que o Espírito Santo vem em forma de pomba, repousa sobre ele e ouve a voz do céu, o Senhor dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus estava ali se preparando para cumprir os 3 anos do seu ministério, curas, milagres, libertação, pessoas sendo curadas, milagres acontecendo, palavras sendo liberadas, o sobrenatural acontecendo na terra, através da vida dele, mas até ele sabia que ele precisava ter atitude para que o céu pudesse se abrir sobre a sua cabeça. Até Jesus sabia que ele precisava estar no lugar certo, na presença de Deus. Ele sabia que o seu relacionamento com Deus, de cumprir a palavra, de obedecer às Escrituras, ia abrir o céu sobre a sua cabeça. E eu quero liberar uma palavra sobre a igreja. Deus não nega de abrir o céu sobre a cabeça de ninguém. Deus continua abrindo os céus nos dias de hoje. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de Ezequiel, Ele é o mesmo do batismo de Jesus, mas Ele é o mesmo de hoje e Ele vai continuar sendo o mesmo amanhã. Ele continua abrindo o céu sobre a nossa cabeça. Tem crente que crê em Jesus aqui nessa noite. Então o Senhor continua abrindo o céu sobre a igreja. O próprio Jesus foi para lá para que ele pudesse ver os céus abertos sobre ele. Mas nós precisamos entender que para o céu se abrir, ou o céu aberto, sabendo que o céu está aberto, precisa ter uma atitude, precisa ter um posicionamento. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas lá no profeta Ezequiel, no capítulo 2, a Bíblia vem te dizer que Deus fala para Ezequiel: filho do homem, fique em pé, porque eu vou falar com você. O céu está aberto, mas precisa tomar uma atitude. Essa semana tive o privilégio de, algumas noites, dormir com o nosso sobrinho mais velho. Nasceu a Betina, já está em casa, graças a Deus, com poucos dias, nasceu na terça. Aí algumas noites eu dormi lá com o sobrinho de 5 anos. Glória a Deus, orem por mim. Foi uma loucura, irmãos? Aquela coisa, é cineminha, pipoca, põe o colchão na sala, assiste todas as noites o mesmo filme, está tudo certo. Mas eu estou falando tudo isso para lembrar que de manhã, quando era para acordar, tinha que ir para a escolinha, tinha que ir lá visitar a nenê recém-nascida, a mamãe estava lá cuidando, a tia Bruna ficou lá ajudando. Quando era hora de acordar, ele não queria acordar, porque o tio deixa ficar acordado até tarde, O tio é uma benção, A gente não tem experiência e deixa ficar acordado. Aí no outro dia, precisa levantar, porque tem compromisso, não conseguia levantar. Para tirá-lo do chão, do colchão, ele sem acordar, sem ajudar, sabe aquele peso morto? Quem já tentou levantar uma pessoa desmaiada, dormindo, que não quis ajudar? Glória a Deus, irmãos? É bom, Até para levantar alguém que precisa. Se a pessoa não quiser ajudar, meu amigo, você pode dar dinheiro, você pode dar emprego, você pode visitar a casa dela, você pode empurrar, você pode puxar. Se a pessoa não quiser, não vai acontecer nada. Jesus, aqui, o Senhor dá uma ordem: Ezequiel, fique de pé porque eu quero falar com você. Não adianta, a gente está ouvindo a palavra, a ordem, a palavra de vitória, as bênçãos proféticas estão sendo liberadas sobre a igreja, mas se não tiver atitude, se a gente não quiser viver o milagre, se nós não quisermos entrar na dependência desse Deus, se nós não nos colocarmos de pé espiritualmente para receber aquilo que é de Deus para nós, pode o pastor pregar, pode a liderança ajudar, pode todo mundo fazer alguma coisa, se você não fizer. Então Deus fala: filho do homem, se coloque de pé, porque eu vou falar com você. Quem quer se colocar de pé espiritualmente para Deus falar com você? Quem quer crer que Deus vai falar e você vai entender e vai viver essas palavras de Deus sobre a sua vida? Dê um glória a Deus aí no seu lugar. Então Deus fala: Ezequiel, se levanta, meu amigo, porque eu quero falar com você.
Eu sei que você está num lugar difícil, está na beira do rio, longe, e vocês sentam aí para chorar. Eu sei que é difícil, eu sei que é ruim, eu sei que é duro. 30 anos de escravidão e não tinha chegado nem na metade. Mas se levanta que eu quero falar com você. Se coloque de pé, porque agora o Senhor vai bradar em seu favor. O Senhor quer falar, Ele quer bradar, e quem quer ouvir a voz do Senhor, diga: eu quero. Mas se lembre, Deus não fala com quem está caído espiritualmente, sem uma postura, sem uma atitude de mudança. Deus não fala com quem está prostrado e ali quer ficar, ali já se acostumou e está ali. Deus não vai falar desse jeito. Precisa ter uma atitude de fé, uma postura de disposição. Precisa ter vontade de ajudar, senão vai ficar igual uma criança ou igual uma pessoa desmaiada, que está todo mundo tentando levantar, menos ela está ajudando, e aí não dá. E aí uma hora a gente pode até carregar um pouquinho e tal, mas durante quilômetros ninguém vai conseguir carregar. Vai chegar uma hora que não vai dar para alguém nos levar adiante. Nós precisamos nos colocar de pé. Quem é que está entendendo e vai se colocar de pé espiritualmente? Então lembre-se disso. Eu até esqueci de fazer esse comentário. Eu coloquei esse fundo bonito, pedi para a nossa equipe, porque esse aqui é a propaganda da nossa cantata, tá? Então durante toda a mensagem você está vendo aí, para você não esquecer que semana que vem vai ser lindo, às 9 às 18 horas, a nossa cantata. Traga uma pessoa que você ama, convide alguém para estar conosco. Você está vendo aí, esse território é um território bonito, da criação, um território favorável. Como a presença de Deus, hoje aqui na igreja, você está num território favorável. Você está aqui, você está louvando, você está adorando, você já honrou a Deus através das suas finanças, tem palavra profética sendo liberada sobre a sua vida. Aqui, quando eu pedi, um irmão te abraçou, te abençoou, profetizou sobre você. Aqui é território favorável. Mas a mensagem é para te lembrar que não precisa terminar a bênção de Deus aqui. Não é só aqui que Deus abençoa. Deus quer fazer da sua casa um território favorável. Assim como o cativeiro, assim como aquele lugar não era favorável, mas Deus abriu o céu. Quem crê que Deus vai abrir o céu, diga: eu creio. Deus abriu o céu sobre a cabeça de Estevão, quando ele levava pedradas injustas da vida. Deus abriu o céu sobre a cabeça daquele homem que injustamente tinha sido julgado e condenado. As pedras que foram atiradas contra ele não eram justas, não eram de Deus, mas Deus não deixou de abrir o céu sobre a vida dele, sobre a cabeça dele, e eu estou profetizando isso sobre você. Se você estiver passando por uma injustiça, se você estiver no meio de uma balança desigual, se alguém te prejudicou, se você está esperando mais do que deveria, se existe algo travado e que não está sendo liberado, o Senhor abre o céu mesmo no meio da injustiça. O Senhor abre o céu mesmo que os homens estejam tramando coisas ruins. Ele é um Deus poderoso, dono da justiça. Ele abre o céu. Na estrada, se vai aplaudir, pode aplaudir então bem forte. Eu vou até pedir ajuda do louvor para subir aqui, para a gente terminar. Na estrada de Naim, estava lá a viúva. A palavra fala duas coisas muito difíceis. Uma mulher viúva no enterro do seu único filho. Aquele território, aquela estrada de Naim, que conduzia ao lugar do enterro, do cemitério, do costume da época, era um território de tristeza conhecido daquela mulher. Aquela mulher, você se lembra, já te falei isso algumas vezes, nossa escola bíblica sempre explora isso. Naquele tempo, a sociedade, a mulher não tinha emprego, não tinha trabalho, não tinha renda. Então, se ela perdesse o seu marido, os seus filhos o sustentavam. E a Bíblia é muito específica de dizer que ela era uma viúva, então perdeu o marido. E aí ela perde o único filho, não tinha um segundo para ajudar. Ali estava indo embora toda a sua esperança, toda a sua provisão, toda a sua vida, todo o seu futuro. Era um território terrível para aquela mulher.
mas você também vai se lembrar que ela vinha com um cortejo do enterro, e de repente Jesus está com os seus discípulos andando pelo mesmo caminho. O que para ela era um caminho de morte e desespero, era o caminho que Jesus usava, e no caminho onde Jesus passa, tem milagre, tem maravilha, pode ter tristeza para o homem, mas tem alegria na presença de Deus. Era uma caravana diferente do que aquela mulher podia esperar. Era uma coisa diferente do que aquela mulher estava acostumada. Era a presença de Jesus para se manifestar. E Jesus fala para aquela mulher: não chores. Parece uma palavra difícil, Dani. Como é que uma mãe que vai enterrar o filho pode receber uma palavra de não chores? Mas é porque Ele tem autoridade para fazer ressuscitar o sonho, o plano, o objetivo. Ele tem autoridade para fazer novo de novo. Ele tem autoridade para dizer: vai ter vida, assim como Deus manda Ezequiel profetizar no vale de ossos secos. Aquele que crê, profetiza que vai ter vida, profetiza que vai ter vida no seu casamento, profetiza que vai ter vida na sua vida financeira, profetiza que vai ter vida no seu trabalho, profetiza que vai ter alegria para os seus filhos, profetiza que vai ter bênção para sua casa, porque Ele tem poder e autoridade de ressuscitar sonhos, ressuscitar planos, refazer os lares. Ele é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós cremos. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Talvez você esteja num território desfavorável, mas eu estou aqui nessa noite, a palavra está aqui para te lembrar que o nosso Deus opera em qualquer território. Se você estiver num território de guerra, como eu falei aqui, nós estamos em semanas de guerra, guerra espiritual. Se você estiver num território contrário a você, o inimigo está se levantando, o inimigo está te afrontando, o inimigo está dizendo que ele vem com toda a força, com força total, contra você, contra a sua casa. Você está vendo os problemas se levantando e você nem sabe por onde começar. Vou te lembrar de um exemplo bíblico de guerra. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 40, o rei Acabe, rei de Israel, estava lá, vivendo os dias do seu reinado, e de repente o rei da Síria se levanta contra o povo de Deus. E aí ele convoca outros reis ao seu redor, e eles fazem um grande ajuntamento de exército, e centenas de milhares de soldados começam a marchar contra Israel. Num primeiro momento, o rei Acabe até aceita as condições para um acordo de paz, mas ele queria humilhar o povo de Deus. Ele queria fazer injustiça, ele queria fazer mais, ele queria fazer pior. Então ele, depois que Acabe aceita as condições, ele ainda exige mais, porque ele queria humilhar mais. E aí Acabe fala: não, isso eu não vou aceitar. E aí vem a palavra de Deus com Acabe, fala: pode enfrentar que eu vou te dar a vitória. Levanta sua mão para receber essa palavra. Pode enfrentar essa semana que está começando amanhã, pode enfrentar que Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. E eles de fato têm vitória, porque Deus deu uma promessa, e Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Quando Ele manda os príncipes para a batalha, de fato Deus entrega os inimigos na sua mão, eles têm vitória, os inimigos fogem, a guerra é vencida, o rei se esconde, e aí eles começam, a Bíblia conta, que lá no arraial do inimigo, eles começam a perguntar: como foi que nós perdemos essa guerra? Nós éramos muito mais fortes, éramos muito mais numerosos, como é que a gente perdeu uma guerra vencida? E eles chegam à conclusão, lá no território do inimigo, eles chegam à conclusão, falam: se a gente ganhou essa guerra, porque o Deus de Israel é o Deus dos montes. Não, irmãos, preste atenção, eles limitaram o poder de Deus. Eles só ganharam de nós, o Deus de Israel só deu vitória, porque Ele é um Deus de montes. Então no próximo período de guerra nós vamos voltar e nós vamos guerrear com eles no vale, porque o Deus deles não vai ter poder no vale. Palavra do inimigo. Ele está falando: o Deus que você serve já te abençoou uma vez, mas eu vou tentar de novo e você não vai ser abençoado, porque o poder de Deus acabou.
O inimigo se levanta para colocar dúvida naquilo que você já viveu, no milagre que você já recebeu, como Ezequiel, um profeta de Deus no momento do exílio, mas o seu relacionamento pessoal com Deus o permitiu enxergar as coisas que eram de Deus. Aí Deus fala: está vendo o que eles estão dizendo? De mim. Porque quando Deus, Ele permite que você seja um servo de Deus, um filho, quem é filho de Deus e pode dar um glória a Deus aí no seu lugar, e o inimigo se levanta contra você, Ele luta as nossas batalhas. Aí Deus chama de novo e fala para o rei Acabe através dos profetas. Ele fala: eles estão dizendo que eu só tenho poder no monte, que vocês só ganharam a guerra porque no monte, então eles vão atacar no vale, e eu vou dar a vitória no vale, para mostrar para eles, para mostrar para você, que em qualquer território, no monte ou no vale, no alto ou no baixo, no hoje ou no amanhã, Ele é o mesmo de Deus de ontem, Ele é o mesmo de hoje, e vai continuar sendo o mesmo de amanhã. Eu vou mostrar o meu poder. Eu venci no monte, eu vou vencer no vale. Eu sou o Deus que guerreia pelo exército do Deus vivo. Se você está vivendo uma guerra, eu quero te abençoar, porque o Deus que já te deu uma vitória uma vez, Ele vai fazer outra vez. Vai ter nova vitória, vai ter nova bênção, vai ter novo milagre. A presença de Deus vai se manifestar de novo nas nossas vidas. Quem crê nessa palavra pode dizer: eu creio. Levante a sua mão, deixa eu te abençoar. Pode ser que você esteja vivendo exatamente isso: guerra, luta, injustiça, problemas, o território seja desfavorável. Se o território hoje for favorável, você está bem, glória a Deus por isso. Mas se não é esse o caso, eu estou aqui para te lembrar: o Deus de Ezequiel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que abriu o céu sobre a vida dele, o Deus que se lembrou do povo no meio da escravidão, o Deus que abriu o céu sobre a cabeça de Jesus, Ele está aqui nessa noite, e eu te abençoo com essa palavra profética, para que você possa viver vitórias, para que você possa viver milagres, para que você possa ter a vitória na palma da sua mão, porque o Deus que você serve, o Deus que está sendo pregado aqui nessa noite, é o Deus dos montes, Ele é o Deus dos vales, Ele é o Deus de todos os lugares, e Ele opera em qualquer território, Ele opera em qualquer situação. Se você clamar, Ele vai se manifestar na sua vida. Se você pedir, Ele vai se manifestar na sua casa. Se você tiver um relacionamento com Ele, Ele vai bradar em seu favor. Ele é Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Sequenu Yahvé, a nossa justiça. Ele é Jeová Nissi, a nossa bandeira. Ele é o príncipe da paz, Jeová Shalom. Ele é o Deus da igreja do Evangelho Quadrangular. Ele é o Deus da sua casa, Ele é o Deus da sua vida, Ele é o Deus que muda a sua história. Ele é o Deus que está te vendo onde você estiver. Se você estiver chorando, Ele está te vendo. Se você está clamando, Ele está te vendo. Se você está esperando, Ele está te vendo. O Senhor está te vendo. Ele está te vendo, mãe, orando pelos seus filhos. Ele está te vendo, marido, orando pela sua esposa. Ele está te vendo, funcionário, orando pelo seu patrão. Ele está te vendo, empresário, orando pela sua empresa. Deus está te vendo onde você estiver. Pode ser um lugar de problema, Ele abre o céu sobre a sua cabeça, onde você estiver, em qualquer território. Levante a sua mão e diga comigo: eu creio. Diga mais forte, diga: eu creio que o meu Deus tem poder, tem todo o poder para se manifestar na minha vida, em qualquer território, em qualquer situação, em qualquer problema. O meu Deus se manifestará. Eu declaro que o meu Deus se manifestará